Seja muito bem-vindo a mais a Hidecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre produção de jogos. Para esse papo, nós convidamos Matheus Mazzucchelli, produtor na Ignite Game Studio. Eu sou Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou o Matheus Mazzucchelli. Aí, bem-vindo, Matheus. O curso tá maneiraço, lançou um curso agora na Rádio School. Primeiro podcast do ano. Eu agradeço aqui a presença, se você aceitar fazer parte do podcast aqui na primeira semana. Vamos fazer dissecar esse mercado de jogos aí, que é uma coisa que a gente estava conversando aqui no off, que é uma coisa pouco divulgada, e o curso tá bem legal, que mostra esse behind the scenes, como é que faz um jogo. É uma coisa que eu tô bem interessado, porque, cara, eu quero fazer um jogo. Pode crer, cara, estreando aí a nossa nova leva aí de podcasts. Muito massa poder fazer parte. Obrigado vocês aí pelo convite, cara. Cara, faz um resuminho pra gente aí do que você faz, como é que surgiu o seu interesse, quem é Matheus, o Matheus trabalha com o que você faz lá na Ignite. Faz um resuminho pra galera aí, pra quem não conhece. Tá, beleza. Eu sou formado em design, né? Eu já trabalhei em diversas áreas assim do design, já trabalhei em gráfica, já trabalhei com web design, já trabalhei com desenvolvimento de marcas, né? E eu sempre tive essa vontade, né, de entrar nessa área de jogos, mas como acredito que muitas pessoas, eu tinha muita dúvida de como que faz, né, como que funciona esse mercado, como que a gente faz para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro, né? Então, eu comecei a pesquisar bastante. Eu e meu sócio, a gente já tinha uma agência de publicidade num certo ponto ali da minha carreira, e a gente decidiu migrar, né, meio que para essa área. A gente começou a buscar investimento, falou com alguns clientes que tinham interesse em investir, e acabou que deu certo. E a gente montou o protótipo, né, o Rei do Cangaço, que é o nosso jogo em realidade virtual. A gente levou ele para a Brasil Game Show em 2018 e teve um prazo bem curto assim para desenvolver essa primeira demo. A gente teve ali uns 6 meses, mais ou menos, para produzir esse game. E foi na raça, cara. Eu já tinha algum conhecimento, né? Já estava estudando fazia um certo tempo. E a gente conseguiu vir para Curitiba, que é onde o estúdio é hoje, e contratou uma galera para trabalhar no jogo, né? Então toda a arte, toda a música, a arte, programação, né? Tudo conteúdo original nosso, tudo do Brasil e tal. E hoje, depois da BGS, surgiram algumas oportunidades de criar projetos comerciais, né? Trabalhar em projetos comerciais. E hoje eu gerencio os projetos comerciais da Ignite. A gente está com um próximo título aí também engatilhado para começar a produção. E também sou produtor na Animus Game Studio, que é um estúdio aqui de Curitiba também. Eles têm títulos autorais, como o Dungeon Crawler, e também prestam serviço para fora. Então, eu ajudo eles também nessa parte de produção. Às vezes preciso programar alguma coisa, fazer arte. Então, como a gente é indie, né, cara, a gente faz um pouquinho de tudo. Uma coisa que você falou aí, o jogo do Rei do Cangaço, vocês fizeram tudo do jogo? Não tem nada que é asset comprado, nada... Tem alguns assets, acho que o cenário tem alguns assets, mas assim, o conteúdo principal, como os personagens, as armas, e os efeitos sonoros, a música, é tudo original. Tudo em 6 meses? Sim, em 6 meses. Caramba, cara. Eu já tinha uma certa experiência assim com gerenciamento de projetos, né? Lidava com projetos de site, que eram uma parada bem complexa, assim, dependendo do tamanho do site, né? E já tinha estudado algumas técnicas de produção e, cara, foi assim, você tem que ir mantendo as rédeas do projeto ali o tempo todo, mas deu certo. Não teve nenhum bug, não teve nenhum pau lá, não crashou nenhuma vez durante o evento, e olha que muita gente jogou, como era em realidade virtual, né? Tinha uma avenida indie lá na BGS, que era onde estavam todas as empresas indie, e a gente era praticamente a primeira, assim, então a galera passava no corredor, já via o banner enorme do cangaceiro de fundo no stand lá e já entrava na fila. Então o jogo foi jogado ali por, sei lá, umas 5 mil pessoas, pelo menos. Caramba! Foi muito massa. Matheus, pra quem tem interesse nesse mundo de criação de jogos, mas não estudou muito sobre, só tem essa vontade de, sei lá, igual o Júlio falou, eu quero criar um jogo um dia, mas não estudou nada sobre. Quais os primeiros passos que a pessoa tem que fazer pra tirar essa ideia do papel, assim? Putz, eu não quero começar a estudar, tipo, tudo de fora, meio que um passo a passo, um checklist, assim, pra dar uma luz pra pessoa, sabe? Panorama, né? Isso. Olha, o primeiro passo e mais importante é você ir lá e assistir o curso Planejando e Produzindo Jogos Digitais. Lá você vai encontrar tudo. Cara, não, brincadeiras à parte, realmente o curso eu busquei trazer as informações principais, assim, desse mercado, né?
todo um roteiro de como que funciona, quais são as peças-chave ali, né? O que você precisa saber desse tipo de mercado, né? Quando a gente começa a pensar em fazer um jogo, a nossa imaginação voa, né? Então você tem ideias, fala, nossa, eu vou fazer tal ideia, eu vou fazer tal jogo, né? Muita gente fala, vou fazer o próximo GTA brasileiro. Nossa. É uma brincadeira que a gente já tem assim dentro dessa área faz um tempo. Só que não é tão simples assim, né, cara? Essa parte de escopo, que seria a ficha do jogo, né? Que seria o resumo de como ele vai ser, deve ser provavelmente a parte mais importante, porque é dali que você vai começar a desmembrar, né, a sua ideia e transformar isso num projeto. Então, eu deixei bem claro no curso quais são os softwares que o pessoal utiliza nessa área, quais são os profissionais que são envolvidos, porque às vezes a gente acha que vai conseguir fazer tudo sozinho, mas depois que quando começa a perceber o volume de trabalho, né, de tarefas, aí começa a falar, pô, isso aqui não vai rolar sozinho. Então, tem gente que consegue, dependendo da ideia, você consegue diminuir, cortar ela e tal, mas tem ideias que elas já não tem como você cortar mais, porque senão você corta o cerne dela ali, o que é principal. Então, entender como esse mercado funciona primeiro, né, antes de começar a de fato desenvolver ou direcionar um estudo, a não ser que você tenha muito claro na sua cabeça, né? Por exemplo, eu sou ilustrador, eu quero fazer concept art para jogos, ou quero fazer concept de personagens, ou se você tem um nicho específico, é mais fácil, né, direcionar os estudos. Mas se você quer ter uma empresa, ou se você quer entender quais são as partes desse mercado antes de focar em alguma coisa, é muito importante você entender esse panorama total, né? Como que as engrenagens giram lá, né? O que é relacionado com o quê. Nesse mundo, vamos falar assim, no mundo indie de jogos de criação, é mais comum a equipe pequena ou a pessoa individual, assim? A pessoa individual é uma coisa, tipo, inviável, impensável ou rola bastante? Não, cara, rola bastante. Existem vários desenvolvedores e produtores que trabalham por conta, assim, o cara tem uma ideia de jogo, geralmente são jogos menores, né? Porque se você vai fazer sozinho, a ideia tem que ser muito enxuta. Mas isso não te limita, né? Existem vários jogos, assim, que uma pessoa fez e ficaram famosos, né? Então, mas as equipes indies são ali entre 9 e 10 pessoas, podem, se bem organizadas, né, podem criar, nossa, tem um potencial muito grande, assim, de desenvolvimento, sabe? Até porque, geralmente, em empresas, dependendo do tamanho do projeto, é mais ou menos esse limite aí, né, entre 8 e 9 pessoas por equipe. Então, mesmo que a empresa tenha lá seus 500 funcionários, essas equipes são subdivididas, né? Eu comecei a jogar recentemente um joguinho por indicação de uma amiga minha, que chama Stardew Valley, já ouviu falar? Sim, já perdi muitas horas no Stardew Valley. eu comecei a jogar aquele jogo e ele é tão complexo e só depois eu fui pesquisar mais a fundo e descobri que o cara fez tudo sozinho. Eu fiquei de cara, ele programou, ilustrou, ele fez a trilha sonora. Hoje em dia eu não sei se é só ele, porque o jogo tá mais evoluído e tal, mas provavelmente ele deve ser o cabeça se tiver mais algumas pessoas. Pois é, mas foram anos e anos e anos de desenvolvimento, né? 5 anos de desenvolvimento. Se você comparar o primeiro protótipo dele, né, de como era a arte, Sim. como eram as coisas com o que é atual, é muito diferente. É absurdo, né? É absurdo. Então, mas assim, eu não lembro direito acho que provavelmente esse não foi o primeiro jogo que ele fez. Mas a pessoa fazer sozinha o primeiro jogo desse tamanho, por exemplo, é muito arriscado. É muito arriscado. Sim, é um caso isolado, assim. A gente tá citando aqui só pra galera ver que dá também, se quiser. Isso dá, não, com certeza, é super válido. Mas assim, falando pra quem tem vontade de desenvolver, né? Isso. Se você se prende a falar, vou fazer esse projeto do início ao fim, vou descobrir como que funciona a engine, como que funciona a parte de programação, arte, tudo nele. É meio complicado, né? Porque quando a gente está começando, a gente precisa falhar rápido, vamos dizer, né? O primeiro projeto do cara não vai ser o projeto da vida dele. Ou vai, mas assim, a possibilidade de dar certo logo no primeiro, ela é baixa, porque precisa de experiência, né? Como tudo na vida, você precisa de experiência. Então, eu sempre recomendo que, se você quer fazer um jogo sozinho, faça o menor jogo possível, aprenda, né? Imite alguns jogos, por exemplo, vou fazer um joguinho de asteroide, vou fazer um side-scroller, um da minhoquinha, isso aí. Mais para você treinar suas habilidades, né? E entender como que funciona os processos, né? De desenvolvimento,
Porque a cada feature vira um turbilhão de tasks, né? Um turbilhão de tarefas ali que você precisa adicionar no projeto. Isso te consome tempo. Aí você imagina fazer tudo isso sozinho, cara, e ainda tendo que pagar a conta, né? Sim, é absurda a ideia. Porque o lance de desenvolver é esse. Se você não trabalha numa empresa, se você é desenvolvedor por conta, você vai começar a receber, vamos falar assim, depois que o jogo estiver pronto e publicado. Até lá, se você não arrumou nenhum tipo de investimento, né, ou fomento, que a gente também fala disso no curso, né, como levantar o capital para desenvolver o jogo, você vai ter que fazer ele no seu tempo vago. É comum, assim, por exemplo, sei lá, uma empresa viu o jogo e falou, vou bancar esse jogo. Aí do nada parar de bancar e o jogo cair no esquecimento. Ou, tipo assim, depois do primeiro, sei lá, aporte ali de capital, é o tanto necessário para deslanchar tudo. Cara, isso varia muito do tipo de contrato, né? Se você pegou, por exemplo, um edital que tem um valor fechado, você tem que, dentro do prazo ali que geralmente eles te dão, ou então com o valor que eles te deram, você organizar a produção de forma que isso dê certo, né? Porque se você pegou, vamos dizer, 200 mil pode parecer bastante, mas quando você insere numa produção de um jogo que envolve custo de software, custo de hardware, custo de pessoas, né, salários das pessoas, terceirização, marketing, propaganda, isso aí dissolve muito rápido. Então, você precisa ter logo no início, é o que eu sempre bato na tecla. O escopo é o principal elemento ali que vai definir se seu jogo vai caminhar para um caminho bom, né, de sucesso, ou então vai ser uma decepção, um fracasso. Porque é muito fácil você se perder nas ideias. Agora, falando de investidor, né, se você conseguir um investidor, provavelmente ele precisa estar na área, já entender como funciona. Inclusive, existem alguns tipos de investidores que eles te dão um suporte, né? Fala, olha, já tem experiência na área e eu vou te deixar com um diretor ou algum produtor-chefe para te ajudar, né, a tocar esse projeto. A gente tem o caso das publishers, que eu também falo no curso, que são empresas que você envia o jogo para ela, né? Ou ela acredita na sua ideia e ela pode investir no seu projeto também. Mas isso não é tão simples, né? Eles provavelmente já têm um cronograma, tanto de desenvolvimento quanto de entrega, e a cada liberação assim, de investimento você precisa ir cumprindo os prazos, né? Bem maneiro. Tem tipo um grupo já de pessoas que acreditam em jogo para investir e levantar recurso e trabalhar com isso. Né? Inclusive, isso não, uma outra forma que a gente fala lá no curso também é o crowdfunding, né? Que você pode, se você tem só a ideia, né, e fala, pô, esse projeto vai ser maneiro, não achei nenhuma empresa, nenhum investidor ou nenhum edital que pudesse me financiar esse projeto, você vai lá, pode cadastrar ele gratuitamente lá numa dessas plataformas de crowdfunding e divulgar. Se outras pessoas, né, abraçarem a ideia, falar, pô, isso realmente vai ficar legal, se você conseguir provar para elas que você consegue entregar isso, você também vai conseguir um investimento, né? Essa é uma maneira de levantar capital. Você precisa tomar um pouquinho de cuidado com as recompensas lá que o pessoal geralmente promete, né? Mas o Jovem Nerd, ele fez um crowdfunding, não sei se vocês viram. Nossa, absurdo aquilo. E estourou, né? Recordes e recordes. Não vi não, o que era? Era alguma coisa do Call of, como é que chama? O livro que eles, do RPG, eles estavam fazendo um livro físico com recompensas, tipo, com uma estátua, com um box, livro, com várias coisas assim, tipo, em 2 dias bateu milhões lá, assim, sabe? Exato. Então a gente tem a Lenda do Herói também, que foi um projeto de crowdfunding muito bem sucedido, né? Ah, tá, mas eles são gigantes já em outras mídias. Então, sim, são pessoas famosas, né? Vamos falar assim, mas não te limita, né? Às vezes a ideia é interessante, é inovadora e outras pessoas podem acreditar, né? Porque a própria plataforma dá uma divulgada ali. Uma coisa que eu tenho dúvida, assim, vamos lá, você fala aí, o pessoal fala muito no meio indie de investidor anjo. E lá fora eu sei que existe gente que entra com dinheiro como se fosse mercado de ações, para fazer um God of War da vida. Isso não é empresa que banca sozinha, os investidores entram para ganhar dinheiro. O que esse cara ganha? Tipo, a porcentagem? Vamos lá, exemplo simples, eu tenho alguém que eu conheço que quer fazer um jogo, eu tenho 100 mil e eu não quero fazer nada no jogo, eu quero só dar esse dinheiro. Qual é a garantia que eu vou ter, assim, se existe alguma, de que esse dinheiro
vai voltar pra mim, sei lá, multiplicado por 2, por exemplo. Em 2 anos, eu vou fazer 200 mil, entendeu? Tipo, Exato. porque é um investimento muito grande, mas também a recompensa é muito grande, o risco é grande, mas qual é a garantia? O que você fala pra alguém que tem 100 mil na mão e quer investir no jogo? Exato. Pra conseguir esse dinheiro? E qual é a garantia que existe isso? Se garantia- existe alguma? A garantia é o seguinte, não tem garantia. É a fé. Então, assim, é um investimento, né? Assim, o que você pode fazer para ela é mostrar o potencial daquele projeto, né? E o potencial daquele investimento. Porque se você falar que você vai garantir para o cara que o dinheiro vai retornar para ele, você vai estar falando uma mentira, né? Você pode até se ferrar lá para frente. Por quê? Porque o sucesso de um jogo depende muito da aceitação do público, né? Aham. Então, você fala, olha, eu tenho essa ideia, eu tenho coisas importantes que eu falo no curso e que quando eu fiz o primeiro investimento aí da Ignite, quando eu consegui o primeiro investidor da Ignite, foi assim, eu apresentei um cronograma, né, apresentei, olha, a gente tem esse prazo aqui para desenvolver, porque a feira é tal dia, então eu dividi a produção ao longo desses meses, assim, assado, já mostrei profissionais que a gente ia precisar contratar, já coloquei a média salarial de cada profissional desse, alguns freelancers para a gente, por exemplo, trabalhos pontuais, que nem a trilha sonora, por exemplo, a gente contratou um músico freelancer. Então, eu já levantei esse valor, orçamento, cronograma, mostrei jogos similares, mostrei o potencial do mercado, alguns dados, né, de jogos que tiveram sucesso recentemente, jogos parecidos com esses que também tiveram sucesso, coisas que estão para sair. Como o nosso era em realidade virtual, é um mercado muito novo. Então, mostrei dados do crescimento do mercado de realidade virtual, mostrei uma prospecção de como vai ser esse mercado daqui 5, 10 anos. Então é muita pesquisa, cara. Mas esse investidor, ele consegue recuperar esse investimento todo que ele fez, tipo, e dobrar ou multiplicar por algum outro número? Não entendi. Ou assim, ele investiu os 100 mil e no final ele vai ter 100 mil de novo? Pois é, aí você precisa negociar com ele. Quem investe 100 mil, por exemplo, ele quer pelo menos 300, 400, 500 de retorno, né? É, como se fosse investir num negócio. Você tá dando 100 mil, aí a venda, se o cara vender 1 milhão, você vai ter, sei lá, os seus 30% ali, porque vai ser seu negócio também. Exato. Eu vejo muita gente falando assim, não, porque o cara queria 40% do jogo, do tipo... Então, isso aí é um ponto que é bem complicado, né? Tem algumas propostas, assim, que a galera que tem grana faz, que às vezes mais amarra do que te ajuda, né? É ruim o cara ter grana e te prender num contrato. Você precisa analisar muito bem isso, porque se o potencial de venda de um jogo digital, ele pode ser milhões. Sim, entendeu? verdade. Você pode vender ali 2, 3 milhões. Aí, já pensou você faturar 1 milhão e ver a maior parte desse dinheiro indo para conta do cara que nem tá fazendo mais nada, ele só te deu o pontapé inicial? Então, tem muita coisa contratual, né, envolvida nisso. E eu também falo dessa parte de contrato lá no curso. E não tem nada que obrigue o cara a reinvestir nos próximos lançamentos, né? Pois é, né? Na verdade, seria legal isso, né? O cara pode investir no seu projeto, o cara pode querer uma parte da sua empresa, ou então o cara pode te contratar para você fazer um jogo e depois que você terminar, ele vai te pagando, né, ao longo do processo. Quando você terminar, você entrega o jogo para ele, é dele. Então são uma parte da empresa seria legal, porque o cara vira um sócio, tipo, ele vai ter que investir em todos os jogos. Pois é, mas aí dentro dessa parte, por exemplo, ele vai virar sócio, mas no contrato inicial de vocês, está acordado que ele vai investir em todos os projetos? Ou está acordado que só depois ele investiu esse inicial e ele não precisa fazer mais nada, sabe? Então é um lance meio que administrativo, vamos falar assim, meio jurídico até, né? Você precisa tomar muito cuidado quando a gente vai falar de investimento, de investidor. Quando se fala de edital, é mais tranquilo, né? Porque o edital ele já tem ali as diretrizes dele, né? Se você precisa devolver a grana em algum momento, se, por exemplo, às vezes o jogo, você pegou 200 mil. Os 200 primeiros, o faturamento de 200 mil inicial vai direto para a conta do edital que te patrocinou, e o restante é seu, entendeu? Dali para frente, depois que eles recuperam o valor, é seu. É muito variável, cara. Depende muito do contrato. Se eu tô com uma ideia de um jogo aqui, independente de se ele seja 2D, 3D, só texto, qualquer coisa,
quais plataformas eu devo levar em consideração para publicar meu jogo? Isso é uma coisa que tem que ser previamente lá no rascunho ou é uma coisa que lá na frente eu vou pensar? E o fator financeiro influencia nessa escolha? Por exemplo, se eu vou fazer só mobile, se eu vou fazer só para PlayStation, se eu vou fazer para lançar na Steam, só para PC. Como isso funciona? Isso você tem que ter definido, na verdade o ideal, né, é que seja definido desde o começo. Porque se você está desenvolvendo para uma plataforma mobile, o seu jogo vai ter algumas limitações, né? Tanto de hardware quanto de recursos. Porque se o jogo precisa rodar no celular, ele precisa ser bem otimizado, ele precisa ser leve, não pode ter muitos elementos. Hoje, né, essa parte mobile tem avançado bastante. Mas se a gente for pegar uma média, assim, não tem muito como comparar jogos de celular com jogos de computador. Mas essa linha, cada vez mais vai ficando menos tênue, né? Genshin Impact é um jogo que saiu que ele funciona muito bem nos celulares, roda em vários celulares bem simples, mas também roda bem no PC. Uhum. Só que assim, a cada plataforma que você adiciona, você vai ter que ter um custo, né? Você tem um custo de, por exemplo, se você for... Estou fazendo um jogo de computador, quero portar ele para o PlayStation. Primeiro que você vai ter que entrar em contato com a Sony, tentar conseguir um dev kit, ver eles vão analisar o seu jogo para ver se é interessante ter na plataforma. Então depois de tudo isso acordado, você já com o dev kit em mãos, que às vezes não é fácil trazer, né, porque ele vem de fora, você vai precisar adaptar o seu jogo para o PlayStation, você vai ter mais ali todo um trabalho de porting que a gente fala, né? Então é muito interessante que você tenha definido o que você quer desde o início. Não assim, vamos fazendo, a gente vê o que vira, sabe? Qual o caminho a gente toma depois? Mas de longe, a plataforma mais fácil para você desenvolver e publicar é o computador. Achei que era o mobile. Porque o computador, cara, você exporta ali, você fez o jogo já nele, né? Você fez numa engine que é desktop, você exporta ela, aí ele vai te gerar o executável, você pode publicar. Isso rola muito nas game jams, né? Mas o mobile hoje também é bem tranquilo. Você gera o APK lá e você pode ou instalar direto no celular, ou se você tiver uma conta na Play Store, você pode submeter. A Play Store ela é mais tranquila assim, nesse quesito de publicação, né? Vamos lá. Matheus, no meu caso, por exemplo, eu quero criar um jogo sozinho. Não quero ninguém na minha equipe me dando migué, dizendo que o computador quebrou, que o cachorro morreu. Quero fazer o jogo sozinho. Olha só. Qual a forma mais fácil de eu fazer isso? Que eu teria que estudar para conseguir fazer isso? Programação, design, UI, o que eu tenho que aprender a fazer? Essa missão aí, né, de fazer um jogo sozinho, ela é bem complexa, né? Mas falando assim, resumidamente, você vai precisar entender como alguma engine funciona, seja a Unreal, que é uma engine que ela corta muito esse caminho de programação, né? Se você aprende um pouco de lógica de programação ali, entende como os blueprints funcionam, que é a linguagem de visual scripting deles, né? Que você vai programando através de nós ali e tal, não precisa ficar digitando linha de código. Você consegue, né? O que eu recomendo se você vai fazer um jogo sozinho e você já é programador ou já tem uma noção de programação, utilize assets prontos, né? Isso não é nenhum pecado, não é errado, na verdade isso é bem comum na indústria e é uma prática que é incentivada, né? Porque a Store está ali justamente para te ajudar. Se você tiver uma noção de design e arte, né? Você pode dar uma modificada nesses assets ou contratar alguém só para dar uma customizada. Mas é basicamente isso, cara. Você vai ter que saber um pouco de cada área. Você vai ter que entender um pouquinho de programação, um pouquinho de game design, que é importante. Vai ter que entender um pouquinho de áudio, nem que seja como inserir esse áudio na engine, né? Não precisa produzir da unha o asset, né? O áudio, mas você vai precisar dessas trilhas, você vai precisar de efeitos sonoros. Você precisa ter um plano. Não tem como você... vou fazer qualquer jogo. A não ser que seja por hobby. Falar, olha... fazer esse jogo, ele não tem obrigação nenhuma de dar certo, não tem intenção em publicar ele oficialmente, pode ser só por diversão, ou uma jam, de repente está participando de uma jam. Você não depender financeiramente dele, né? Mas se você for seguir carreira solo nessa área, vai ter que estudar muito, cara, porque você vai ter que fazer o papel de todo mundo, né? Então, na aula de profissionais ali, eu mostro, assim, rasamente quais são as principais... tarefas, né, os principais cargos ali da indústria, e já é muita coisa. Imagina quando a gente vai desbravando isso, aí vai ficando cada vez mais complexo.
Mas vamos lá, eu já estudei várias coisinhas, eu que realmente eu tô zoando aqui, tô brincando, mas eu realmente quero fazer um jogo meu. E tem umas plataformas, um software igual o Unreal Engine, que é RPG Maker, que você não precisa programar. Pois é. É possível fazer sem programar um jogo hoje? Totalmente tipo no RPG Maker? Cara, tem, né? O RPG Maker é um bom exemplo, né? Ele é mais assim, ainda envolve um pouquinho de noções, né? Lógica, né? Um pouquinho de noção lógica, um pouquinho de noção de game design. Aí a gente também tem o Construct, que ele é um software muito simples, assim, falando da parte de programação, mas também envolve lógica. Tem o Game Maker, ele já é um pouquinho mais avançado, mas ainda é simples. Então, assim, a ferramenta, ela pode variar, mas o seu conhecimento, né, de desenvolvimento, ele precisa existir em qualquer uma delas. Ainda não existe, né, uma forma da gente fazer um jogo inteiramente só pensando no visual, porque o jogo é interação é comportamento, e comportamento é programação. Mas tem que ser um cara sinistro em programação ou alguém básico de programação já resolve? Aí depende da profundidade do seu jogo. Se for um jogo simples, às vezes você consegue até utilizar um template, por exemplo, né? Tem jogos... É uma coisa assim, vamos lá, vamos pensar num jogo assim, que alguém, como você falou aí, faz um jogo bem simples, com o mínimo possível. Você quer fazer um asteroide, por exemplo. Tipo um jogo de side-scroll, hack slash, em pixel art. Um jogo bem simples. Isso aí, um hack and slash já é complicado, entendeu? É sério? Uma coisa simples seria, por exemplo, um Tetris, um jogo da memória, um Flappy Bird, não sei se você lembra desse aí. Jogo da velha. Jogo da velha, sim. Que são mecânicas mais simples, né, e mais fáceis de programar. Mas tudo isso vai depender do que você pesquisar. Por exemplo, se você quiser fazer um shooter, hoje, no YouTube tem um curso inteiro explicando como fazer um shooter do início ao fim. Agora, se isso vai ser mercadologicamente interessante, ou se isso vai agregar na sua carreira, aí já é outros 500. Cara, eu lembro que, sei lá, vamos falar aí 5, 6 anos atrás, eu lembro que eu via, sei lá, algum curso profissionalizante ou até algum curso técnico, assim, sei lá, de criação de jogos. Aí eu olhava pra aquilo lá e ficava, nossa, velho, a pessoa tá ali perdendo tempo dela. Ela realmente acha que ela vai aprender, sei lá, fazer um God of War, um GTA ali dentro? Não vai. E tipo, isso era meio que um preconceito meu, que hoje em dia eu vejo que tá totalmente, assim, destruído, assim. Foi por água abaixo esse meu pensamento. Porque, por exemplo, ano passado mesmo, o joguinho lá, Among Us, totalmente simples, uma imagem 2D zona lá, super simples, o jogo assim, explodiu, quebrou. O próprio Stardew Valley que eu falei, que é bem simples também, milhões de downloads, jogo super famoso. Ele ganhou no The Game Awards. Né? Sim, ganhou, cara. Aquele jogo. Mas assim, eu já fui essa pessoa que foi enganada por essas promessas, sabe? Já fiz curso, que parei no meio quando eu vi que o conteúdo era tudo copiado, que era muito raso, sabe? E não tinha nenhum desses pontos que eu falo, né, no curso, de produção, de pensar estrategicamente, de planejar aonde você vai vender, como que vai funcionar. Essas coisas eu aprendi meio que na prática também, conversando com outras pessoas da área, né? Porque você vai se envolvendo. Mas é muito fácil você se iludir, né? Mas essas produções que dão certo, assim, que nem no caso do Among Us, é um jogo simples, as mecânicas são simples, tanto que saiu, né? Se você procurar no YouTube aí, fizeram várias versões copiando ele, assim, às vezes brincando, às vezes sério. Tem até ele em 3D, tem ele em VR, sabe? Então, é um jogo simples de você fazer ali. Porque a maior parte da mecânica do jogo não tá no jogo, e sim no comportamento das pessoas. Então é isso que é interessante no Game Dev. Às vezes você faz um jogo que ele é simples mecanicamente, mas a parte do jogo não é a parte do software, é a parte da interação. Era essa, tipo, a minha pergunta. Por exemplo, esse meu pensamento, eu acredito que seja o pensamento de várias pessoas, assim, leigas no assunto produzir o jogo. E também acho que esse é o mesmo pensamento das pessoas que têm a grana que não são inseridas nesse meio de jogos, por exemplo. Então, como você faz... existe esse preconceito de que o jogo tem que ser fodão, 3D, não sei o quê. Como você quebra isso com um investidor, assim? Se você chegasse lá, tô aqui com um projeto de Among Us, vamos investir, o cara ia ver aquilo lá e existir esse pensamento dele, ninguém vai querer jogar por ser 2D e muito simples. Como é isso dentro do mercado? Cara, nesse tópico de apresentação, assim, pra pitch, né, que a gente fala, né, quando você vai fazer um pitch, sempre vai existir o questionamento, né?
de se vai dar certo, por que que vai dar certo. O que você precisa é combater isso com informações. Então, não foi a primeira vez que um jogo simples e indie estourou, né? Então, você precisa pesquisar outros casos que deram certo, outros motivos, né, e argumentos ali que vão validar a sua ideia. E por isso que é importante você saber planejar antes de executar. Porque você vai ter argumento, você vai ter informação. Às vezes você muda de ideia, você analisa e fala, pô, o mercado deu uma pesquisada aqui nas referências, o mercado tá saturadão desse jogo que eu tô querendo fazer. Então, será que não é melhor eu fazer uma coisa mais inovadora ou mudar um pouquinho ali a minha estratégia, entrar num nicho diferente, né? Às vezes o cara tá querendo desenvolver um jogo para computador, mas a ideia dele encaixaria perfeitamente no mobile, sabe? Então, isso é muito variável, mas não tem esse... tem um certo risco, né, de você não conseguir convencer a pessoa, que é normal para qualquer coisa, mas quanto mais preparado você tiver, maiores são as suas chances de conseguir, né, o seu objetivo. O Júlio, como o Júlio falou antes, ele tava pensando em criar o jogo dele sozinho, tá? E eu vi que ele empacou ali na parte de programação, porque ele realmente não quer aprender a programar. E no caso dele, assim, como ele teria que pensar num time básico, assim, o time necessário, o que seriam as skills necessárias para prosseguir com a ideia de um jogo? Cara, depende da ideia, né? Mas basicamente, né, o que você vai precisar ali do jogo, falando de uma forma Hyper Mega Blaster Plus resumida. Você vai precisar da parte de arte, programação e áudio, basicamente. É interessante que alguém dessa galera aí, provavelmente entre arte e programação, tenha um game designer, né, que possa cuidar do flow do jogo, que a gente fala, né, que é o ritmo do jogo, quais vão ser as mecânicas, como vai ser essa interação, né? Não é basicamente só programar, você precisa pensar o jogo como ideia, né, como proposta de interação com o usuário, e também precisa, se for um jogo que envolve narrativa, que envolve história, você vai precisar de alguém que escreva esse conteúdo para você. Mas esse é o básico, né? Depende muito da ideia, né? Se você, por exemplo, vai fazer um jogo da velha espacial, vamos inventar uma ideia aqui na hora. Você não vai precisar, provavelmente, de um roteirista, né, ou de um escritor. Mas se você quiser fazer um jogo da velha espacial com uma trilha sonora que seja compatível com cada movimento que você faça, aí o seu profissional de áudio vai ter um requisito maior. Aí seu profissional de programação vai precisar interagir com o áudio vai precisar interagir com o gameplay. Então, assim, ele varia muito de acordo com a ideia, mas a fundação, assim, vamos falar de um projeto, é isso: arte, programação e áudio. Que também pode entrar em arte, né? Porque a música é uma forma de arte. Então a pessoa que tiver ali com a ideia, ou o grupo de pessoas que tiver com a ideia, vai definir a equipe a partir da análise de como vai ser o jogo. A partir do escopo, porque se você for fazer um jogo 3D, você vai precisar de artistas 3D, mas também vai precisar de um concept artist, porque é muito arriscado você fazer um jogo que ele é direto no 3D, sabe? Pelo menos um rascunho, um rafzinho simples ali, ou pode ser, inclusive, a pessoa que vai fazer o raf, o concept, pode até ser o próprio artista 3D, porque no mercado indie ele tem essa multidisciplinaridade, né? De você ser um cara que pode fazer várias tarefas. Hoje eu entendo um pouco de programação, eu faço modelagem 3D, eu também faço um pouquinho de concept art, às vezes preciso mexer numa coisa ou outra de áudio, tenho uma noção de como funciona. Então, se você quer ser indie, se você quer desenvolver jogos próprios, você tem que ter essa noção de que não dá para focar em uma coisa só. A equipe tem que saber executar várias tarefas diferentes. Mas se o cara quer entrar no mercado de jogos para trabalhar em uma empresa, com a meta dele definida, né, ou com ali o cargo que ele está almejando definido, aí é mais fácil. Aí você pode focar os estudos numa parte só, você pode ver empresas que você tem interesse de trabalhar e analisar qual que é o trabalho dela e tentar direcionar o seu estilo para aquele tipo de arte ou programação, né? Se você quer ser um programador, você precisa ter um plano de carreira também. O roteirista, ele tem um papel muito importante no jogo, porque ele desenvolve essa história e ela tem que estar certinha, tem que agradar, né? Não é só visual, né? Pois é. Provavelmente, se o jogo envolve história, ele envolve o universo.
Se a gente está falando do universo que já existe, né? Por exemplo, se o jogo for baseado em algum evento que aconteceu, ou então uma história real, é um pouco mais fácil. Mas se você vai criar, por exemplo, o universo lá dos Vingadores, olha o tamanho, né, do trabalho do roteirista. Então, isso já tem um pouco mais de peso. Então, se o cara quer ser roteirista de games, ele precisa ter uma noção de tudo que ele pode fazer ali. E às vezes, se você está trabalhando num projetinho simples, às vezes a própria equipe consegue desenvolver o roteiro, consegue desenvolver algumas interações ali e pode passar para um freelancer ou algum profissional autônomo dar uma revisada, dar uma incrementada. Então tem várias opções, cara. Tudo depende de tempo que você tem, né, de prazo e orçamento. Se você tem grana para contratar, se você vai ter que encontrar as pessoas aí na internet que estejam afim, que antes de fazer o meu primeiro jogo, eu tentei muito fazer, né? Formar uma equipe de pessoas que só tem ali o interesse na mão, né? Mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Só deu certo a partir do momento que eu consegui grana pra contratar a galera pra trabalhar. É difícil alguém abraçar porque basicamente tem que ser o mesmo ali sonho do jogo pra alguém comprar assim com toda a energia. Envolve outras coisas, né, cara? Envolve muito da vida pessoal do cara. Porque se o cara tá fazendo aquilo ali sem nenhuma remuneração, ele vai ter que arrumar outro jeito de ganhar dinheiro, né? A não ser que ele consiga viver tranquilamente, sei lá, mora com os pais, alguma coisa do tipo. Mas a motivação do cara, ela pode ser afetada por diversos fatores. Então, se um cara que... e outro ponto importante, se vocês se a equipe não fez a documentação, não estruturou o projeto para trabalhar em equipe, se alguém sai e essa pessoa detém o conhecimento daquele projeto, né, detém a maior parte do conhecimento, praticamente você perdeu o projeto. Agora, se rolou um processo de documentação muito bem feito, se o projeto já está estruturado para trabalhar em equipe, se uma pessoa precisa sair, você precisa inserir a outra, fica muito mais fácil, né? Porque ele consegue ali acessar os documentos, o que já foi feito, como que foi feito, quais metodologias que foram adotadas ali e tal. Mas formar equipe, sim, independente é uma coisa bem difícil. É mais legal formar em Game Jam, tá ligado? Você vai rolar uma agora no final do mês, da Global Game Jam. O que é Game Jam? Game Jam é um evento que ele te dá ali um prazo para você desenvolver. Por exemplo, você tem ali 3 ou 4 dias direto para você desenvolver Eles te dão um tema, né? E você desenvolve um jogo baseado naquele tema. Na Global Game Jam, geralmente a galera se reúne em algum local, né? Escolas, universidades, que... Quem não tem equipe pode falar, oi, eu sou programador, oi, eu sou artista, quero participar da Jam. E aí a galera ali faz um matchzinho ali, forma a equipe na hora e às vezes dá certo, sabe? A Ignite, antes da gente ser, né, de fato Ignite, a gente começou com um projetinho de Jam. Da hora. Reuniu uma galera, meu sócio e tal, a gente viu que era legal, viu os processos. Vocês chegaram lá sem jogo, é isso? Na Global Game Jam? Vocês chegam lá sem jogo, tipo assim, oi, tudo bom? Eu sou o Matheus, eu sou o Júlio, vamos fazer o jogo, bora. Isso, olha, você chega lá, né, o evento tem um horário para eles divulgarem tema, aí o tema é divulgado, por exemplo. Caramba, tem um tema. O tema é transmissão, sabe, às vezes o tema é bem aleatório, sabe. Acho que do ano passado, retornado, não lembro, foi, sei lá, casa o tema, casa. Então eles passam um videozinho mostrando algumas referências, sabe, um videozinho meio bem... não é específico, né? Ele é voltado para o tema, mas ele te abre algumas ideias ali que você pode trabalhar e tal. E a partir dali você tem lá 48 horas, 72 horas, depende do prazo da Jam, para desenvolver o jogo. Então a galera fica lá desenvolvendo o tempo todo, cara. É parecido com o Hackathon, né? Que é voltado para programação, só que esse é bem legal. Aqui em Curitiba, a gente vai na PUC, geralmente, que é a sede ali da Global Game Jam, e o Google manda uns lanches, manda café, manda energético, tem pizza fria, assim, que você ganha uns valinhos de pizza. É bem legal de participar. Agora na pandemia vai ser tudo online, né? Mas eu curto muito participar de Jam, porque você aprende, né? Você aprende a trabalhar rápido, você aprende a lapidar as ideias de acordo com o prazo que você tem, trabalha em equipe. É um bom exercício. Geralmente em jams, né, depois que a gente já está trabalhando na área, a gente costuma utilizar as jams para aplicar uma ideia nova, ou então, nunca fizemos um jogo em 2D, vamos fazer um jogo em 2D na jam para ver como que é. Agora eu quero fazer um jogo mobile, vamos fazer um mobile que seja multiplayer, sei lá. A gente vê pontos
coisas que a gente tem interesse em desenvolver e aplica na Jam. Sai muito jogo, é uns 3, 4 cabeças lá de time que termina. Cara, sai bastante, viu? E são lançados esses jogos ou são só lá pra galera estudar e ganhar e treinar? Você publica ele no próprio site da Jam, né? Você pode fazer o upload lá. Mas tem pessoas que falam, ó, ficou legal, vamos tocar, sabe? Então, Caramba, teve jogo que legal. nasceu na Jam e hoje é um jogo comercial. Os caras continuaram trabalhando nele, aprimoraram, criaram mais fases, né? Às vezes refizeram, pegaram a mesma ideia, mas como você faz ali na Jam, às vezes você faz tudo meio go horse, que a gente fala, sabe? Você sai fazendo sem como se não houvesse amanhã. Mas quando você vai expandir aquilo lá, às vezes você precisa refazer do zero. Então, é mais difícil sair um jogo de Jam virar um jogo comercial, vamos falar assim. Mas não é possível, não. Mas é uma experiência, assim, pra quem tá estudando, cara, é super válida, porque se você, sei lá, cansou no meio ou tá muito difícil, quiser ir embora, é só virar as costas e vai embora. E deixa sabe? seu Não time tem- na mão lá, danado. e tem esse ponto negativo, mas se você tá fazendo sozinho, às vezes você fala, tá muito difícil, não tô preparado, faz o teste, às vezes você não sabe o seu potencial de verdade. E isso é maneiro pra ver também, aquilo que a gente tava conversando sobre antes, de ver se o cara tem vontade de fazer e um jogo, né? Porque às vezes o cara, eu quero fazer um jogo. E aí chega lá e fala, cara, não aguento fazer um jogo sozinho, entendeu? Exato. Tipo, Ali tem que você vai ter, querer. ali vai ser uma simulação da vida real. É prazo nas suas costas, é correria, trabalhar com um monte de gente, a galera, quanto mais vai passando o tempo, a galera não dorme geralmente, ou dorme pouco, aí vai ficando um pouquinho mais estressada, né? Ou pode ficar cansadona. Participar vamos falar assim, campeonatos, projetos assim, tem algum peso pra quem, sei lá, você vai contratar alguém ou alguma empresa vai contratar alguém, ou isso não é visto assim como algo valorizado ou algo aleatório, assim? Cara, vários jogos de Jam, eles podem servir muito bem como portfólio, sabe? Porque é uma forma de você provar que você fez um projeto, que você conseguiu atender a um prazo, né? Que você conseguiu fazer aquilo naquele prazo. É muito válido, cara. Tanto quanto falando do sentido de criar um portfólio, quanto no sentido de criar experiência trabalhando com jogos, é muito válido participar disso aí. Porque a Jam, embora ela tenha algumas menções, né, você ganha alguns títulos, assim, não chega a ser prêmio, mas todo mundo que participou ali tá tirando algo positivo, sabe? Seja uma experiência de falar, olha, realmente eu gostei de trabalhar com jogos, gostei, tem gente que gosta até da pressão, sabe? De se desafiar, sabe? Eu vou fazer em 48 horas, então vai lá, às vezes você fala, pô, não deu tempo, aconteceu já, não deu tempo de terminar, ou ficou ruim, então ali você valida realmente como que é o trabalhar, né? É que também deve ser legal participar disso porque não tem alguém ali que vai usar o seu jogo, ou aquilo lá não é uma competição pra empresa pegar o seu jogo e usar, é uma coisa ali que pra meio que brincar e treinar e mostrar ali que você sabe, né? Porque o produto final ali da galera que programou, nenhuma empresa vai pegar, nossa, vou pegar esse jogo aqui e vou lançar porque ele tá foda. Porque foi 72 horas ali pra fazer, então acho que é mais um exercício. Às vezes ele serve como base para um outro jogo, uma mecânica legal que você inventou ali na Jam, você pode aplicar num jogo de verdade, sabe? E uma coisa legal que rola aqui, depois que acaba assim o prazo da Jam, eles abrem pro público. Então vem uma galera jogar o seu jogo ali ao vivo, sabe? Então você já passa pela experiência de ver, né, um player jogando o seu jogo. É um sentimento assim que é difícil explicar, de você ver uma pessoa sorrindo, se divertindo com uma coisa que você criou. Isso é uma das coisas mais satisfatórias. Na BGS, cara, tinha hora que dava vontade de chorar, assim, de ver a molecada entrando em nirvana, assim, jogando o seu jogo, sabe? A gente tava falando aqui de produzir jogo. Uma coisa que acontece, que eu vejo muito, é que muita gente fala, eu já vi artista falando isso, que pra criar um God of War aqui, a gente não teria os profissionais pra criar esse jogo. Mas a gente vê vários brasileiros saindo do país ou trabalhando como freelancer justamente para esses jogos AAA, tipo God of War. A equipe do God of War era Igor Cato, Glauco Long, Rafael Grassetti e Gilberto Magno. Tipo, 4 brasileiros top. Concorda com essa visão que no Brasil não tem mão de obra para criar esses jogos gigantes? Não, cara, eu não concordo não. O Brasil, ele tem muito potencial, ele tem muito profissional bom. Não é à toa que a galera vai para fora, né? Claro que não é a grande maioria que vai para fora, porque não são tantas oportunidades assim, né? Porque pensa, um Santa Mônica consegue contratar pessoas do mundo inteiro, né? E realocar eles e deixar eles lá no estúdio deles em tempo integral.
Mas falando em questão de desenvolvimento, de mão de obra, pô, o Brasil tem muito potencial, muito artista bom. Não precisa nem ir muito longe. Vai no grupo da Hard lá, vê o conteúdo que a Pois é. galera posta. É muito, cara, é muito alto nível, sabe? Então, isso rola em todas as áreas. A gente tem muita pessoa competente. O que falta aqui é, às vezes, um pouquinho de incentivo do governo, de ter alguns programas que facilitam isso, né? No Canadá é muito mais fácil você conseguir um investimento do governo para suas ideias. E também algumas empresas, até por questão de fiscal, questão de imposto e custo, às vezes não se mantém aqui no Brasil ou não cria uma sede, né, para desenvolver. Mas eu tenho certeza que se rolasse, não ia, se falhasse, né? Se rolasse e falhasse, não seria por falta de mão de Acho que obra, falta seriam outros incentivo motivos. financeiro e fiscal, no caso, para criar esses empregos, porque é muito emprego que cria. Você vê um jogo indie, cria 10 empregos, tipo, é um indie, entendeu? Tipo, não tem dinheiro quase nenhum, cria 10 empregos. Você imagina um God Sim, of War, exatamente, entendeu? né. Existem países que eles liberam, assim, o local de trabalho, né, às vezes você não precisa pagar aluguel, por exemplo, ou Olha você, aí. tem isenção fiscal em algumas coisas, em algumas compras, algumas contratações. Então, existe um incentivo maior lá fora, mas, aqui dentro não rola tanto, mas os profissionais são igualmente qualificados. Eu tava vendo a entrevista lá da galera do Rio que tá fazendo aquele jogo, eles estavam falando sobre o imposto de venda do jogo. Mano, é absurdo o imposto que os caras pagam. Que vai pagar, né? Pois é, quando você publica um jogo na Steam, por exemplo, você paga a taxa lá de fora e você paga a taxa daqui e mais a taxa da loja, né? Então, Muito absurdo você isso. precisa ter uma noção dos custos que envolvem isso para você poder precificar aí o jogo de maneira correta, né? Tanto que os jogos que a gente compra aqui no Brasil na Steam, por exemplo, eles não são um valor em dólar convertido em real. As produtoras elas abaixam um pouco o valor justamente para ficar mais acessível aqui. Então, no Dungeon Crawler, nosso jogo lá da Animus, a gente tem como escolher o valor do jogo em cada região, em cada país, porque rola esse lance econômico, sabe? Eu penso assim, cara, gera muito emprego, entendeu? Tipo, a gente tem um país gigante, com milhões de desempregados. E você vê, por exemplo, o governo coreano está investindo em K-pop e estão ganhando uma fortuna com isso, porque as pessoas estão viajando, fazendo turismo para assistir show do K-pop. E gera emprego pra caramba, cara. Maquiador, dançarino. Mas não, e outra, se você desenvolve um jogo aqui e exporta ele pro mundo, é dinheiro de todo mundo que tá entrando no nosso país, entendeu? Então, é interessante, E mas é o terceiro mercado consumidor de jogos do mundo atrás apenas da China e dos Estados Unidos. É o Brasil. e Tipo vem assim, cara, crescendo cada vez mais. tem muito dinheiro na mesa, entendeu? Pra pegar com pá. Isso aí, galera. Vamos criar jogo, hein? Vamos criar jogo. E vamos forçar o governo a incentivar a gente, por causa que a gente tá gerando dinheiro, gerando emprego, trazendo imposto pra cá, dinheiro pro bolso do governo também. A gente estava falando aqui sobre investidor, sobre investidor anjo e sobre crowdfund, né? Então, é mais fácil. Uma coisa que eu queria saber: é mais fácil começar com capital próprio, dinheiro emprestado do banco, do amigo, do pai, tentar alguma lei de incentivo à cultura? Qual é a maneira mais fácil de conseguir esse dinheiro pro meu primeiro jogo? Cara, como muitas coisas, isso vai depender da realidade da pessoa. Se seu pai tem dinheiro para te dar ali todo mês para você desenvolver sua ideia, com certeza é mais fácil ir por esse caminho. Agora, se você tem uma grande rede de contatos ou consegue ter público para fazer um crowdfunding, né, você vai precisar de uma grana para divulgar esse crowdfunding, o crowdfunding é mais fácil. Então, é complicado você falar qual é a maneira mais fácil. Eu posso dizer que a maneira mais barata de fazer um jogo é você fazer ele no seu tempo vago e depois que publicar você tenta a sorte ali no sucesso dele. Mas essa é uma maneira totalmente desestruturada de pensar. Então, se a pessoa tem uma ideia, se você já tem uma ideia que você acha que tem um potencial, eu recomendo que estruture bem ela, que reúna as informações que você precisa ali para saber, né, para ter uma noção de se ela realmente é uma ideia com potencial de mercado, e depois monta um pitch, se possível monte um protótipo, não precisa ser um protótipo lindo, mas pode ser um protótipo funcionando, né, um protótipo funcional, e corre atrás, vê o que tem disponível digital,
eu deixo um site lá na aula de editais que ele chama Prosas, que é um site que você pode consultar os editais em aberto que tem tanto no seu estado, quanto no seu país, ou até na sua cidade. Então ali você consegue ver os editais, eu deixo alguns sites de investimento anjo para você poder tentar entrar em contato com algum investidor anjo que possa acreditar na sua ideia. Então, falar se é fácil ou difícil é muito complicado. Mas se você seguir um certo cronograma, com certeza todas as opções vão ficar mais fáceis. Tem algum grupo, algum site onde é mais comum contratar freelancer para projetos de jogos? Coisa Cara, assim? no Upwork, que é um site desses aí de freelancer, eu encontrei mais profissionais. Mas geralmente tem em todos, né? Artista a gente tem bastante em todos. Mas profissional de programação é um pouquinho mais difícil. E lá geralmente foi onde a gente encontrou assim alguns profissionais mais capacitados para esse cargo. Mas depende muito, sabe? Às vezes você encontra até no Face. Quando a gente veio pela Ignite, a Ignite veio para Curitiba aqui, e a gente contratou o programador, a gente divulgou a vaga no Facebook, e chegaram assim alguns currículos, a gente analisou, conversou com o cara e contratou. Então, tem vários lugares que você pode procurar. Mas se você quer partir de um lugar mais fácil, é o Facebook. O mercado indie, ele contrata gente? A gente tá falando aqui, começar uma equipe que não sei o que. Cara, ele é um mercado que ele emprega as pessoas? Cara, com certeza. Você pode contratar, se você sendo índio, você pode contratar uma pessoa na modalidade freelancer para um trabalho específico, ou você pode fazer um contrato com algum profissional autônomo, né? Geralmente MEI, né? A galera tem um MEI, você contrata o cara, pode ser por hora, ou pode ser por projeto, algo você vai acordar com ele. Mas não existe, não é impossível do mercado indie contratar CLT. Então, na verdade, isso é comum. Porque não tem uma definição de, olha, a partir de agora você não é mais indie, ou para você ser indie você precisa ter tal requisito. Então, hoje essa linha entre indie e uma empresa tradicional, assim, uma produtora grande, AAA, ela tá ficando meio tênue, assim, não tem como você definir certamente o que é indie. Mas com certeza a área de jogos emprega muito profissional. Como eu falei aí, de todas as áreas que envolvem a produção, ela puxa profissionais de vários tipos de segmento, Maneiro, né? maneiro. É porque eu vejo muita gente falando assim, tô fazendo um jogo. Aí o cara tem um bando de amigo que ninguém tá ganhando dinheiro. E aí tá fazendo um jogo. Às vezes o jogo é bem legal, tem vários jogos que eu já vi assim. Então, é uma coisa assim que eu queria saber quem trabalha com isso, né? Além de você, eu só conheço o pessoal do Rio, que eles empregam todo mundo é empregado lá. Mas assim, é uma coisa que eu queria ver se isso empregava, até pra que a gente tá fazendo um podcast sobre isso, né? Pra ver se a galera se interessa em trabalhar com isso, né? Porque é um mercado, pra mim, é um mercado totalmente escondido. Eu não sabia, assim, quando eu vi o seu curso na rádio, eu falei, caraca, como é que é isso? Eu não sabia nada. Porque a gente sempre quer fazer um jogo, só que a gente não sabe não tem a mínima ideia como é Pois que é, vai fazer um jogo, né? às vezes acontece, né, cara? De uma equipe, às vezes, se formou ali na faculdade, que geralmente agora a gente tem cursos de graduação de jogos digitais, né? E esses cursos geralmente envolvem áreas de programação, de arte, então você vai aprender um pouquinho de cada coisa ali. Eu sempre sinto falta dessa parte de produção quando eu vejo uma grade desses cursos, porque não tem muitos, né, de planejamento e tal. Mas às vezes se formam ali, né, durante o curso, umas equipes que podem trabalhar de maneira não remunerada no projeto. Mas quando você vai partir mais para esse ponto de empresa indie, né, não de uma equipe indie, mas sim de uma empresa indie, que tem um CNPJ, que tem um projeto, que ali já fez um levantamento de um capital ou está trabalhando para isso, aí você realmente contrata as pessoas, né? Na verdade, é bem comum, né? Você pagar a galera pelo trabalho. Rolam essas equipes informais, assim, que pagam-se com promessas, né? E às vezes é momento, cara. Eu não julgo também, porque já tentei fazer isso, né? Infelizmente não deu certo dessa maneira de trabalho, mas é válido também. Afinal, a gente precisa começar de algum ponto. Eu quero ver, cara, cada vez mais jogo sendo lançado, porque eu acho muito legal quando você chega num jogo. Eu cresci jogando um jogo em inglês, né? Então quando eu chego num Assassin's Creed da vida e tá dublado, cara, eu acho bem maneiro. Pois Acho é. muito maneiro. Esse é um outro mercado uma outra área que o mercado de jogos possibilita, né? Tem empresas especializadas em localização de jogos. Então, eu contrato uma empresa, inclusive, quando eu participei do Big Festival, que é
é um evento voltado mais para desenvolvedores mesmo, né? Ao contrário da BGS, que é mais para jogadores, né? Usuário final. Eu falei com muitas empresas que fazem localização. Então ele pega o seu jogo, traduz na língua, né, daquele país específico. Às vezes ela pode fazer a dublagem também. Então é bem bacana, cara. Hoje em dia é muito comum, né, a gente ver jogo dublado e bem dublado. No começo começou meio... Quando não tinha, né, ainda estava se construindo essas empresas de localização. Geralmente você contava com algum estúdio de dublagem que às vezes nunca fez um jogo, né? Então não ficava tão... O Mortal Kombat foi bastante zoado por esse tipo de dublagem. Mas hoje, se você for ver, eu tô jogando Cyberpunk, pô, a dublagem eu achei sensacional. Então tá melhorando cada vez mais, né? A gente tá chegando aqui na parte final do nosso podcast, a Rádio Indica. Indica pra gente aqui, a gente tem um blog chamado Rádio Indica. Indica pra gente aqui um filme, um jogo, um livro, qualquer coisa. Não precisa ser relacionado com arte, não precisa ser relacionado com game. Qualquer coisa aí com seus inspiração, o que você quiser. Cara, eu recomendo muito que vocês leiam e assistam Ready Player One, Jogador Número 1. Nossa, muito bom. É um livro muito foda e é um filme muito foda. E saiu agora o Ready Player 2, o livro. Caramba, sério. Eu ainda não li, mas saiu recentemente. Esse jogo, esse filme, né, e livro, eles falam do jogo, e foi muito inspirador, assim, saber. Ainda mais que o nosso jogo o primeiro jogo foi em realidade virtual, é muito hype, assim, tá? Putz, não tenho palavras pra falar. Eu curto muito essa série. Só a única coisa ruim é que tem um jogo do Ready Player One, de fato ele existe, mas o jogo é horrível. Infelizmente. O jogo é horrível. É até, né, porra, triste, mas o livro e o filme são muito fortes. Matheus, agora a gente vai para nossa última pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui para finalizar o podcast. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Cara, o sentido da vida, do universo... Pô, essa pergunta é profunda, hein, cara? Eu acho que o sentido da vida simplesmente é viver, aproveitar. Porque a gente tá aqui de passagem, a gente não sabe, a gente tá numa fila que não tem a senha de quando você vai ser chamado, né? Quando você vai partir. Então, eu sugiro que as pessoas aproveitem a vida enquanto ela tá viva, aproveitem o tempo que você tem com quem você ama, enquanto eles estão aqui ainda, porque a gente também não sabe quando eles vão partir. E deixe alguma coisa aí, cara. Deixe sua marca no mundo, crie seu conteúdo. Seja a mudança que você quer no mundo. Nossa, aí sim, resposta bonita. É o que me motiva, é isso. Senhoras e senhores, esse foi o Matheus Mazzucchelli. Matheus, brigadão por você participar aqui, cara. Foi bem maneiro. Nossa, eu tirei várias dúvidas que eu tinha já pra fazer meu jogo. Quem quiser participar do jogo, bota o portfólio aí embaixo, galera. No YouTube aí, ó. Bota o portfólio aí que eu vou ver. Obrigado, galera. Deixem mesmo o portfólio. De repente, quem sabe eu não vejo também e já, né? De repente, Ó, galera, vamos fazer desse episódio, então, um local pra portfólio. Hein, Júlio? Se você quiser terceirizar aí a produção, fala com a gente. Deixa o portfólio. Quem não é visto, é. Muito obrigado, galera. Espero que vocês gostem do curso aí, quem ainda não assistiu. Se alguém já assistiu e ainda continua em dúvida, utilizem o fórum de mentoria, podem comentar direto nas aulas ou me adiciona aí nas redes sociais que eu estou 100% disponível. Show de bola. Eu vou colocar os links que a gente citou aqui lá no post com o nome e o número do episódio lá na minha comunidade. A Radcast vai estar lá, o podcast com o Matheus. Matheus, muito obrigado de novo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma Radcast, o primeiro do ano. A gente se vê mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Falou, galera.